Queridos, nós acabamos de ler Josué capítulo 14, do versículo de número 7 ao versículo de número 11. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta tarde. E é uma palavra que ela tem um sentido, né? Ela tem um propósito que eu acho muito importante para cada um de nós aqui nesta tarde. Essa palavra, ela fala de um homem chamado Caleb. Bom, enquanto Moisés ainda era vivo, Moisés ele dividiu Israel nas suas 12 tribos, ele escolheu um líder de cada tribo, ou seja, eram 12 tribos, 12 líderes, e ele colocou esses 12 homens para irem até a terra de Canaã, olhar a terra. Vai lá, aviste a terra, veja se a terra realmente dá para a gente morar, dá para a gente cultivar, se a terra é boa, vai lá. Ele envia os 12. E desses 12 homens que ele envia, 2 deles, Josué, que dá o nome a este livro que a gente leu, e Caleb, foram, olha que interessante, dos 12, apenas esses 2 tiveram uma impressão daquela terra. Os outros 10 tiveram uma outra impressão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as influências, com aqueles que nós andamos. Quando eles voltaram da terra, Moisés sentou com os 12 e falou: e aí, pessoal, o que vocês acharam da terra? E os 10 disseram: Moisés, a terra é boa. A gente foi lá, olhou a terra. Para carregar um cacho de uva, precisavam de 2 homens para carregar. A terra mana leite e mel. É uma terra próspera, é uma terra bonita, é uma terra que... Ela é maravilhosa. Mas naquela terra existem moradores. A gente olhou lá em Canaã e lá existem os Anaques, ou os Anaquis, que eram homens altos, eram gigantes perto deles. E eles disseram: essa terra ela já tem habitante, não dá para a gente entrar. Se a gente for tentar entrar lá, eles vão matar a gente, não vai ter como. Eles vão lutar contra a gente e nós não conseguiremos. Os 10 disseram isso. E Moisés falou: mas e vocês 2 aí, Josué e Caleb, o que vocês acharam? E eles disseram: a terra é muito boa. A fruta, é tudo que conforme eles disseram. O gado é bonito, a terra é boa, as plantações são maravilhosas. Realmente são 2 homens para carregar um cacho de uva. É uma coisa impressionante. E de fato tem moradores lá. Só que se Deus prometeu, Ele vai dar para a gente. Nós vamos entrar na terra. Essa terra ela é nossa. Daí Moisés ouviu aqueles 10 dizendo isso, e os outros 2 aqui, Josué e Caleb, dizendo: a terra é boa, só que nós vamos chegar lá. E Moisés falou assim: então, nós vamos entrar na terra. E Deus estará conosco e nós vamos chegar lá. E os anos passaram, nós temos, Moisés morre, Josué assume o lugar, e aqui aparece Caleb. E olha que interessante. Esse texto de Josué, se a gente for ler o capítulo de número 13, Josué reparte a terra que tinha conquistado. Então ele começa a repartir, né? Na verdade começa aqui no 12, ele começa a repartir as terras para as tribos, capítulo 13. Daí chega lá, capítulo 14, fala da divisão da terra de Hebrom. Daí vem a história de Caleb aqui. Caleb dizendo, né? Olha, eu tinha 40 anos de idade, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou lá para Cades Barneia para espiar a terra. E eu trouxe a resposta do jeito que eu senti no meu coração. Ele mandou ir lá e do jeito que Deus falou comigo, eu senti no meu coração, eu falei para Moisés. Os meus irmãos subiram comigo, ele está se referindo àqueles outros 10. Eles subiram comigo e fizeram derreter o coração do povo, ou seja, eles tiraram toda a coragem do povo, dizendo que nós não conseguiríamos, que a terra era boa de fato, mas já tinha moradores, só que a gente não iria conseguir. Eu, porém, versículo 8, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ou seja, ao invés de eu ir no embalo daqueles 10, eu fiquei na minha decisão, junto com Caleb,
na direção de Deus, aquilo que Deus tinha falado. E Moisés, Josué, você lembra? Moisés falou, olha, essa terra que você colocou o teu pé, ela será tua e de teus filhos em herança perpétua, porque você perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. 10. Agora, o Senhor, Deus, ele me conservou com vida. Como eu disse, eu tinha agora 45 anos, eu tenho agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda no deserto. E agora, olha o que ele fala, eu já tenho 85 anos. E eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força. E se for preciso, a gente vai guerrear. Se for preciso, a gente vai entrar e vai sair, vamos lutar. Mas se Deus falou, ele vai cumprir. Queridos, essa palavra ela fala muito comigo. Porque a primeira lição que a gente aprende, nós não devemos ser guiados pelas opiniões das pessoas. Isso é muito difícil. Isso é muito grande para você sonhar. Isso é muito difícil para você. Isso é muito complicado. Você não tem condições, você não tem estrutura, você não tem inteligência para isso. Isso não é para você. Então a gente tem que entender que quando a gente sonha algo, quando Deus coloca algo no nosso coração, e você acaba que compartilha com alguém, você vai ter que aprender a lidar com o descrédito das pessoas. As pessoas vão rir de você. As pessoas vão rir. As pessoas vão falar, você é muito velho. Você está se formando agora em direito, mas você tinha que ter feito isso quando você tinha 20 anos. Mas você vai montar um trabalho, um negócio agora, uma barbearia. Você tinha que ter feito isso daí lá atrás. Não importa a opinião das pessoas. Não importa. Por que eu estou lendo essa palavra para vocês hoje? E por que eu trouxe esse presente para vocês hoje? Porque isso daqui, gente, isso aqui é muito representativo para mim. Isso aqui eu não trouxe por acaso. E essa palavra aqui não é por acaso. Tem uma frase aqui nessa pulseira que vocês viram. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Essa frase, apesar de eu usar tanto ela, essa frase não é minha. Eu gostaria que fosse, mas ela não é minha. Essa frase é de um poeta português chamado Fernando Pessoa. E eu lembro quando eu conheci essa frase. Essa frase eu conheci alguns anos atrás, para ser mais preciso, há 11 anos atrás. Agora, nesse próximo ano, vai completar 12 anos que eu conheci essa frase. Nós estávamos numa situação muito difícil. A nossa igreja, que era localizada na Estrada do Sabão, na Brasilândia, nossa igreja foi lacrada pela prefeitura. Né, era uma época de eleições e foi muito difícil, porque a igreja foi lacrada, a gente não tinha onde pedir ajuda. E resumindo, Deus preparou, fez um mover tremendo e em 23 horas a igreja estava reaberta. Nós reabrimos a igreja. O que acontece? O proprietário ligou para mim, ele morava no Espírito Santo, ele falou assim, pastor, eu soube o que aconteceu aí, né? Que bom que vocês conseguiram reabrir a igreja, legal, só que assim, eu preciso do prédio de volta. Eu quero que vocês me devolvam o prédio. Era um prédio de 3 andares, em cima ficavam casas, embaixo, na altura da rua, era a igreja, e no subsolo era uma empresa. A empresa cresceu, eles queriam alugar em cima, onde nós estávamos, e alugar as casas. Ele queria um pacote completo. Ele falou assim, eu preciso que você me entregue o prédio. Eu falei, mas eu vou entregar e vou para onde? Ele falou assim, pastor, não sei, você tem 1 mês, 2 meses aí no máximo. E eu cheguei para a igreja e falei, gente, vou ter que entregar o prédio. E agora? E começamos a procurar outro prédio para alugar na Brasilândia. Começamos a procurar um outro prédio, começamos a procurar um prédio para alugar. E nós não achávamos prédio para alugar. Não tinha nada perto. Nem para alugar e nem para comprar. E resumindo a história, Deus preparou um prédio para a gente. Ali próximo. Só que não era para alugar. Era para nós comprarmos esse prédio. E eu lembro que Deus começou a mover. Preparou uma pessoa na época que trabalhava com imóveis, que o Leandro conhece, né, o César. Ele começou a me ajudar a ir atrás do imóvel e acabou que nós encontramos esse imóvel para comprar. E é uma história longa, estou aqui resumindo, né?
E Deus preparou essa compra. E quando eu comecei a negociar com esse proprietário, nós começamos a negociar, avançar a negociação, até que nós chegamos num valor, Deus preparou um desconto pra gente, foi algo de Deus, chegamos num valor, e eu fiquei de fechar o contrato com ele no outro dia. Então nós pegaríamos o cheque administrativo no banco, e no outro dia nós levaríamos o cheque e faríamos o negócio. Só que nós não tínhamos o valor inteiro. E quando eu fechei o negócio com ele, eu falei, nós temos o valor é esse que nós vamos dar para você. Só que faltava ainda uma parte. E aquilo começou a me trazer preocupação, porque eu tinha que no outro dia levar o valor para ele e eu não tinha. E resumindo, fui para o banco, entrei na fila para pegar o valor no cheque administrativo e pensando, falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse cara? Porque tá faltando ainda uma parte. E eu estava ali em oração, e a fila na minha frente, quando eu estava 3 pessoas assim para chegar lá no caixa, para pegar o cheque, meu telefone toca. E era uma advogada amiga minha, falou assim, aí pastor, deu certo o negócio? Falei, então, deu e não deu. Porque ele aceitou a nossa proposta, eu disse para ele que nós vamos dar o valor, mas ainda está faltando uma parte. Ela, quanto está faltando? Falei, está faltando X. Então eu vou transferir agora para a conta da igreja. E ela foi transferiu na hora. E quando eu fui chegando na frente, passou uma pessoa, 2, 3. Quando eu fui ser atendido, o valor já estava na conta. Então o valor já estava lá. E eu lembro que eu cheguei ali e eu estava muito emocionado. Muito, sem entender o agir de Deus. E eu parei assim no balcão para ser atendido e estava ali de cabeça baixa agradecendo a Deus. E quando eu olhei assim no balcão, tinha um jornalzinho dobrado. E era um jornalzinho que estava assim, dobrado no balcão, e era de uma casa espírita. E eu peguei aquele jornal assim, Lucas, por acaso, e eu abri o jornal. E tinha uma frase escrita bem em cima. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Amém. E eu li essa frase e falei, essa frase é minha. E eu peguei essa frase, porque aquilo ali, para mim, foi um sinal de Deus. Que quando nós sonhamos algo, antes de ser o nosso sonho, é o sonho de Deus. E eu consegui lá pegar o valor, levei o cheque no outro dia, fechamos o contrato e compramos o prédio onde está a igreja hoje, né? Onde é o nosso prédio. Isso é um testemunho. E eu coloquei essa frase, tem no portão da igreja essa frase bem grande lá, no nosso outro prédio, né? Tem aqui nessa pulseira. Por quê? Porque ela representa muito para mim. Muitas pessoas não acreditavam que nós chegaríamos lá. Muitas pessoas duvidavam daquilo que Deus tem para a minha vida, para o ministério, como também na vida de vocês. Como também era aqui, ó, com Caleb. Só que Caleb falou assim, eu agora tenho 85 anos, eu sou um velho. Eu tenho 85 anos. Só que se tiver que pular para cima e lutar, eu vou pular para cima e vou lutar. Se eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Mas se Deus falou que vai me dar, Ele vai me dar, porque é a promessa dele. E ele viveu a promessa de Deus. Isso é muito importante. Ele viveu. As pessoas não acreditavam. A maioria das pessoas não acreditavam. Mas ele viveu a promessa do Senhor. Então, nós vamos começar mais um ano. 2022 agora. E não é mais um ano, é o ano de vocês. É o ano de cada um de nós aqui. É o nosso ano. 2021, não importa como ele foi. Quando chegar no dia 31 de dezembro, e nós encerrarmos esse ano e começarmos um novo ciclo, porque eu acredito nisso, dia 1º de janeiro, nós estaremos num outro ciclo, numa outra preparação de Deus. E aqueles sonhos que talvez estão lá guardados, escondidos, debaixo de tanta descrença, tanta poeira de gente desacreditando, nós vamos viver esses sonhos, porque é a promessa de Deus. Amém? Amém? Caleb falou assim, essa terra ela é minha, onde eu pisei o meu pé, Deus vai me dar, eu estou forte. Amém. Eu não sei como que está a tua força hoje, para você viver o teu sonho, mas eu estou convicto que eu vou viver o sonho de Deus na minha vida, na igreja, no meu ministério, na minha família, e eu creio que cada um de vocês aqui também viverão o sonho de Deus para a vida de vocês. Amém?